Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. E eu vou falar com os irmãos sobre o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 13. Eu vou falar o significado destes números. Lembrando que Mateus significa dom de Deus, ou seja, Mateus significa dom de Deus, ou seja, presente de Deus. Aqui, qual que é o presente de Deus? Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 7 significa, lembra que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, o reino de Deus ele é espiritual. Então, Mateus capítulo 7 está dizendo que os 7 Espíritos de Deus enviou Jesus. Os 7 Espíritos de Deus concordaram em Jesus vir na terra pregar para nós. Porque o reino dele é espiritual. Lembra quando Jesus falou do seu corpo, ele se referiu como um templo. Então, um corpo físico para Deus é apenas uma casa, porque o reino dele é espiritual. Deus não depende de corpo. Então, aqui, Mateus capítulo 7 é os 7 Espíritos de Deus falando com nós, dando o presente de Deus para nós. Mateus capítulo 7, são os 7 Espíritos de Deus falando com nós. Mateus capítulo 7, versículo 13. Aqui fala a porta estreita e a porta larga. Aqui está dizendo assim, ó, os 7 Espíritos de Deus enviou Jesus com os 12 apóstolos para pregar para você. O número 13 significa Jesus com os 12 apóstolos. Por isso que Jesus começa a pregar e diz assim, ó, a epígrafe do texto que fala, ó, Mateus capítulo 7, versículo 13, fala a porta estreita e a porta larga. Aí ele diz assim, ó, aqui ele já estava ensinando o discípulo e pregando, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, o caminho apertado e a porta estreita são os 10 mandamentos. Porque Jesus ele é o 7º Espírito de Deus, ele é o mandamento do sábado. E os outros 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos de Deus, para nós. Aí quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 10, lembrando, Jesus ele é os 10 mandamentos. Jesus ele é os 7 Espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, e ele é a palavra de Deus, ele é os outros 9 mandamentos também. Por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. Quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, forma o 16, que é o número do leão, o leão da tribo de Judá. Agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, aqui fala a missão dos 12. Aqui Jesus já tinha treinado os 12 apóstolos e estava enviando eles para a missão. Então, o que significa? Mateus, capítulo 10, significa Jesus, que é os 10 mandamentos, enviando os 12 apóstolos para semear a palavra. E no Evangelho de Mateus, capítulo 13, aqui fala a parábola do semeador. Aqui Jesus conta uma parábola. Então, ou seja, o semeador que era Jesus, o número 13. Número 13. Jesus com os 12 apóstolos estavam semeando a palavra. Por isso que é número 13, o número da parábola do semeador. Entendeu? E quando você vai no Evangelho de Mateus, deixa eu ver se eu estou certo aqui mesmo, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. O número 21 significa o número do touro, do novilho. Por isso que Jesus ele é chamado novilho do sacrifício. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 21. Aqui Jesus ele já estava preparado como o novilho do sacrifício e ele entrou em Jerusalém para ser sacrificado por nós, entendeu? Cada número da Bíblia tem um significado espiritual. Entendeu, irmão? Por isso que Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Deus ele é o leão. Deus é o leão pai, Jesus é o leão filho. Jesus é o leão da tribo de Judá. E quando Jesus foi fiel, quando Jesus incorporou a fidelidade e obedeceu a Deus, ele juntou o número 5, que é o número do cachorro. O 5 com